Boa tarde, meus irmãos. Nós vamos iniciar nossa reunião da tarde. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso bom e amado Mestre, agradecendo a Ele pela bênção, amparo, assistência que temos recebido, pela sua misericórdia em nossas vidas, pela oportunidade de estudarmos os seus ensinamentos, através do Consolador prometido, nos explicando a lei de evolução e progresso. Pedimos, Senhor, que as vossas bênçãos se estendam sobre todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, estendendo a cada um de acordo com o grau de merecimento e a sua necessidade. Que possamos extrair das lições da tarde aquilo que mais necessitamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pobres pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. E em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso bom e amado Mestre, e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa, de oração, estudo e trabalho, estamos iniciando a nossa reunião da tarde, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, essa tarde, para os nossos estudos, as nossas reflexões, nós temos o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título de Não se pode servir a Deus e a Mamon. E os nossos estudos se referem ao item 6, que tem o subtítulo de Parábola dos Talentos. São dos registros de São Mateus, e que consta registrado o seguinte: o Senhor age como um homem que, tendo de fazer longa viagem fora do seu país, chamou os seus servidores e lhes entregou os seus bens. Depois de dar 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, a cada um segundo a sua capacidade, partiu imediatamente. Então, o que recebeu 5 talentos, pois, negociou com aquele dinheiro e ganhou 5 outros. O que recebera 2, ganhou do mesmo modo outros tantos. Mas o que apenas recebera um, cavou um buraco na terra e aí escondeu o dinheiro do seu amo. Passado longo tempo, o amo daqueles servidores voltou e o chamou às contas. Veio o que recebera 5 talentos e lhe apresentou outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, aqui estão, além desses, mais 5 que ganhei. Respondeu-lhe o amo: servidor bom e fiel, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu Senhor. O que recebera 2 talentos, apresentou-se a seu turno e lhe disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Aqui estão, além desses, 2 outros que ganhei. O amo lhe respondeu:
bom e fiel servidor. Pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei em muitas outras. Compartilha da alegria do teu Senhor. Vê em seguida o que recebeu apenas um talento e diz: Senhor, sei que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e colhes de onde nada puseste. Por isso, como te temia, escondi o teu talento na terra. Aqui o tens, restituo o que te pertence. O homem, porém, lhe respondeu: servidor mau e preguiçoso, se sabias que ceifo onde não semeei, e que colho onde nada pus, devias pôr o meu dinheiro na mão dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertence. Tirem, pois, o talento que está com ele e dai-no ao que tem 10 talentos, porquanto dar-se-á a todos que já têm, e esses ficarão acumulados de bens. Quanto àquele que nada tem, tirar-se-lhe-á mesmo o que pareça ter. E seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. São Mateus, capítulo 25, versos 14 a 30. Essa tarde nós contamos com a colaboração dos nossos irmãos Paulo de Tarso e Lucas. Passamos a palavra ao Paulo de Tarso. Meus irmãos e minhas irmãs, boa tarde a todos. Que Jesus nos ampare e nos abençoe. Como nosso irmão, o senhor Evandro, leu tão bem e claramente para nós, a parábola dos talentos é uma parábola muito bonita. E ela vem nos mostrar, segundo a visão de Rodolfo Caligares, no livro Parábolas Evangélicas, ele nos passa a seguinte análise: os talentos representam os recursos e capacidades que a providência divina confia a cada espírito encarnado. Inteligência, saúde, riqueza, habilidades diversas. Nós vimos aí na leitura, nós constatamos que um recebeu 5 e conseguiu produzir mais 5. O outro, que recebeu 2, produziu mais 2. E o terceiro, infelizmente, enterrou o talento, ou seja, desistiu de lutar por aquele talento através da necessidade do esforço, que já eu vou comentar aqui com vocês a visão do benfeitor Emmanuel. Continua Rodolfo Caligares. Esses dons devem ser utilizados para o progresso pessoal e coletivo. Ora, se individualmente nós melhoramos, não só intelectualmente, nós vamos também querendo com que os ensinamentos, o Evangelho, que é esse maior talento que Deus nos deu, que Jesus nos concedeu, essa maior bênção, de não só estudar os seus ensinamentos, mas fazer com que esses ensinamentos penetrem dentro de cada um. Aí haverá o quê? O progresso coletivo. Porque uma pessoa boa, ela influencia com o exemplo. E refletindo esse compromisso, diz Rodolfo, de cada indivíduo com a sua própria evolução intelectual e evolução espiritual, e com
ao objetivo de buscar o bem, porque nós sabemos que não existe fé sem obras. Nós precisamos de esforçar a adquirir as qualidades morais que são imperecíveis, que são indestrutíveis, porque elas não são materiais, elas são espirituais, elas nascem dentro do coração de cada um, pelo esforço individual de cada um. E com isso, segundo Rodolfo, essa distribuição aparentemente que parece ser desigual na parábola em questão não é vista como injusta, pelo contrário, ela reflete a diversidade de experiências e aprendizados adquiridos por cada espírito em suas múltiplas existências. A gente tem notado às vezes na internet, eu olhando a internet ou na televisão, crianças de 5, 6 anos tocando Chopin, tocando Beethoven. Eu pergunto, de onde que veio essa bagagem toda? De uma criança de 8, 9 anos tocar Chopin assim, ó, livremente com os dedos no piano. São o quê? As vidas passadas, né? As memórias das vidas passadas que estão guardadas ali temporariamente em sua mente. E que pela bênção da reencarnação é apagado quando nós reencarnamos, porque tanto de bom e de ruim a gente esquece temporariamente como bênção de Deus em nossas vidas. Assim, cada um recebe conforme sua capacidade de administrar e desenvolver esses recursos, capacidade adquirida ao longo de suas jornadas evolutivas anteriores. Eu acabei de dizer, as reencarnações. Nós reencarnamos, irmãos, muitas e muitas vezes. Essa não será a primeira e nem a última. E com essas reencarnações há um grande aprendizado. Evidentemente que cada um tem a sua percepção, né? Mas todos nós vamos adquirindo experiências e Deus, pela sua bondade infinita, nos dá uma nova oportunidade para continuarmos a pagar as nossas dívidas e melhorar mais ainda a nossa situação perante o acerto de contas. Como diz a parábola, um dia também nós vamos fazer o nosso acerto, porque o Senhor aqui representa Deus e os servos somos nós, ou seja, a humanidade inteira. Emmanuel, no livro Fonte Viva, existe uma página muito interessante que se titula Lição 132, Tendo Medo. E ele explica para nós aqui, com muita sabedoria, o que nós devemos ficar atentos para não acontecer conosco, como aconteceu com o terceiro servo, que enterrou a possibilidade de progredir. Na parábola dos talentos, o servo negligente atribui ao medo a causa do insucesso em que se infelicita. Receber mais reduzidas possibilidades de ganho, contar apenas com o talento e temer a lutar para valorizá-lo. Quer dizer, mesmo recebendo talento, ele se acomodou na ociosidade, ele não quis se esforçar para fazer como os outros, a adquirir talentos, a esforçar para progredir. Quanto aconteceu ao servidor invigilante da narrativa evangélica, há muitas pessoas que se acusam pobres de recursos para transitar no mundo como desejariam e recolhem-se à ociosidade alegando o medo da ação, o medo de trabalhar, o medo de servir, o medo de fazer amigos, o medo de desapontar, o medo de sofrer, o medo da incompreensão,
o medo da alegria, o medo da dor. E alcançam o fim do corpo como sensitivas humanas, sem o mínimo esforço para enriquecer a existência. Na vida, agarram-se ao medo da morte. Não podemos ter medo da morte, nós sabemos que a morte é só física, é só do nosso corpo físico. Vocês me desculpem, mas a garganta hoje não está ajudando. Tá? Então, como eu estava dizendo, a morte é só do nosso veículo físico, o corpo humano, né? O espírito, nós somos imortais, o espírito é eterno, né? Jesus nos ensinou isso, e o espiritismo também. E a pretexto de serem menos favorecidos pelo destino, transformam-se gradativamente em campeões da inutilidade e da preguiça. Se recebeste, pois, mais rude tarefa no mundo, não te atemorizes à frente dos outros, e faze dela o teu caminho de progresso e renovação. Por mais sombria seja a estrada a que foste conduzido pelas circunstâncias, enriquece com a luz o teu esforço no bem, porque o medo não serviu como justificativa aceitável no acerto de contas entre o servo e o Senhor. Ou seja, não podemos chegar com as nossas mãos vazias no mundo espiritual. Meus irmãos, no livro Estudando o Evangelho, de Martins Peralva, ele nos diz: o supremo objetivo do homem na terra é o da sua própria renovação. A renovação do homem, sob o ponto de vista moral, intelectual e espiritual, é difícil, sem dúvida, mas é francamente realizável. É indispensável, tão somente dispõe-se ele ao esforço transformativo, com a consequente utilização desses recursos, desses meios, desses elementos que o Evangelho e o Espiritismo lhe fornecem exuberantemente, farta e abundantemente, sem exigência de qualquer outro preço, a não ser o preço de uma coisa bem simples, o da boa vontade. A estrada é difícil, o caminho é longo, repleto de espinhos e pedras, de obstáculos e limitações, porém a meta é perfeitamente alcançável. Uma coisa apenas é indispensável: um pouco de boa vontade construtiva, eficiente e positiva. O resto virá no curso da longa viagem. E para ilustrar o tema desta tarde, do livro Alvorada Cristã, pelo espírito de Ney Lúcio, eu trouxe uma página muito interessante, muitos aqui da casa já conhecem. Ela se intitula O Poder da Gentileza. Eminente professor interessado em fundar uma escola no bairro pobre, onde centenas de crianças desamparadas cresciam sem o benefício das letras, foi recebido pelo prefeito da cidade, que lhe disse imperativamente, depois de ouvir o plano: a lei e a bondade nem sempre podem estar juntas. Organize, isso é o prefeito dizendo para ele, o professor: organize uma casa e autorizaremos a providência. Mas, doutor, não dispomos de recursos, considerou o benfeitor dos meninos desprotegidos. Que fazer? De qualquer modo, cabe-nos amparar os pequenos analfabetos, disse o professor. O prefeito reparou-lhe demoradamente a figura humilde, fez um riso escarninho e acrescentou: o senhor não pode intervir na administração. O professor se retira muito triste. Passou a tarde pensativa daquele sábado, pensando. No dia seguinte, domingo, ele saiu a passear e chegou a um mercado em oração silenciosa. Meu Deus, como agir? Não receberemos um pouco
para as criancinhas, Senhor. Absorvido na meditação, atingiu o mercado e entrou. O movimento era enorme. Quem já entrou aqui no Mercado Central sabe, é a feira dos produtores, sabe como é movimentado, né? O movimento era enorme, muitas compras, muita gente. Certa senhora, de apresentação distinta, aproximou-se dele e, tomando o servidor vulgar de mãos desocupadas e cabeça vazia, exclamou: meu velho, venha cá. O professor acompanhou-a sem vacilar. À frente de um saco enorme em que se amontoavam mais de 30 quilos de verdura, a matrona recomendou: traga-me essa encomenda. Colocou ele o fardo às costas e seguiu. Um pouco imperativa, né, nossa irmã? Mas ele humildemente atendeu ela pronto. Caminharam seguramente uns 500 metros e penetraram elegante vivenda, onde a senhora voltou a solicitar: tenho visitas hoje, poderá ajudar-me no serviço geral? O professor: perfeitamente, respondeu o interpelado. Em suas ordens. Ela indicou pequeno pátio e determinou-lhe a preparação de meio metro de lenha para o fogão. Empunhando o machado, o educador, com esforço, rachou algumas toras. Fim do serviço, foi chamado imediatamente para retificar a chaminé. Consertou-a com sacrifício da própria roupa, sujo de pó escuro, de cabeça aos pés. Vejam bem, consertar uma chaminé dá trabalho, né? Recebeu ordem depois disso, sem descanso, recebeu ordem para buscar um peru assado a 2 quilômetros. Ele ia a pé, gente, não era de carro não. Ele foi a pé buscar o peru assado, sujo, né, de pó de chaminé, de carvão. Pôs-se a caminho, trazendo o grande prato em pouco tempo. Logo após, atirou-se à limpeza de extenso recinto em que se efetuaria um laudo almoço. Nas primeiras horas da tarde, certas 7 pessoas davam entrada no fidalgo domicílio. Entre elas, relacionava-se o prefeito, que notou a presença do visitante. Então, ele viu lá o professor da véspera, apresentado ao seu gabinete por autoridades respeitáveis. Reservadamente, chamou a irmã para um dos cômodos, né, da casa, certamente, que ela era a dona da casa, procurando saber o que ela chamou o professor, o que ele estava fazendo ali. Quanto ao novo conhecimento, conversando ambos em surdina. Ao fim do dia, a matrona, distinta e autoritária, com visível desapontamento, veio ao servo improvisado e pediu o preço dos trabalhos. Olha a resposta desse homem. Eu não sei se eu responderia isso, porque tem que ser muito evoluído para passar o que passou. E nós aprendemos com essas lições, ainda mais se tratar de um homem das letras, né? Ele realmente nos dá aqui um exemplo de muita humildade. Não pense nisto, respondeu com sinceridade. Tive muito prazer de lhe ser útil. Foi embora, não cobrou nada. No dia imediato, contudo, a dama da véspera procurou na casa modesta em que se hospedava e, depois de rogar-lhe desculpas, anunciou-lhe a concessão de amplo edifício destinado à escola que pretendia estabelecer. As crianças usariam o patrimônio à vontade e o prefeito autorizaria a providência com satisfação. Deixando transparecer, ele ficou emocionado, né? Os olhos úmidos, a alegria e o reconhecimento que lhe reinavam na alma, o professor agradeceu e respeitosamente lhe beijou as mãos. A bondade, então, a conclusão da lição.
A bondade dele vencera os impedimentos legais. Podemos colocar aqui também a boa vontade dele e o exemplo vencera os impedimentos legais. Também podemos colocar o amor, né? Sem exigência de retribuição, também vencera os impedimentos legais, pois o exemplo é mais vigoroso às vezes que a argumentação, ou seja, às vezes o exemplo convence mais do que 1000 palavras, e a gentileza está revestida em toda parte de glorioso poder. Então essa lição realmente, ela nos mostra que a gentileza, né, a pessoa gentil, ela normalmente, ou quase todas as vezes, ela tem essa boa vontade, acompanhada dessa boa vontade, dessa alegria de servir e de ser útil. E eu já estou acabando, para passar a palavra para o Lucas. A boa vontade, Lucas? A boa vontade, segundo Emmanuel, no livro Pão Nosso, ele define muito bem o significado da boa vontade e a transformação que a boa vontade faz em nós. A boa vontade descobre o trabalho. Ele teve boa vontade e descobriu o trabalho em servir a dona. O trabalho opera a renovação. Ele foi testado na sua humildade e o tempo todo ele foi humilde. Renovação encontra o bem. Ele fez o serviço com bondade, com amor. O bem revela o espírito de serviço. Ele se ofereceu, não se rebelou em servir. O espírito de serviço alcança a compreensão. Ele não julgou aquela senhora e a compreendeu e a serviu do mesmo modo. A compreensão ganha a humildade. Ele foi humilde. Ele poderia falar: eu sou professor, eu não pego esse saco de verduras, não é a minha função. A humildade conquista o amor. O amor gera a renúncia atinge a luz realiza o aprimoramento próprio. O aprimoramento próprio santifica o homem, e o homem santificado converte o mundo para Deus. Caminhando prudentemente pela simples boa vontade, a criatura alcançará o divino reino da luz. E para finalizar, meus irmãos, porque eu só tenho 5 minutos, eu queria terminar com uma poesia de Maria Dolores, que se chama Beneficência. Ante a pessoa que sofre, nunca digas impossível. Nas sendas de qualquer nível, pode doar do que tens. Para os outros, muitas vezes, na prova amarga como é, uma só frase de fé define o maior dos bens. Poucos sabem quanto valem, para uma casa singela, alguns metros de flanela em forma de cobertor. O pão cortado aos pedaços, para conforto da mesa, a força da gentileza de quem oferta uma flor. Enxuga com teu sorriso a lágrima que te alcança, estende alguma esperança a quem se note sem luz. Qualquer migalha de auxílio é plantação que se faz, rendendo fruto de paz nos créditos de Jesus. Que o Senhor nos abençoe e passe a palavra do meu grande amigo e irmão Lucas para continuar a reunião. Meus irmãos, boa tarde a todos. Primeiramente, a gente agradece ao Paulinho, que o gripado fez um esforço aí de trazer para a gente a contribuição dele, né? Vamos dar sequência, vamos seguir aprendendo, porque hoje essa lição que o Evangelho nos traz, nos oferece, é uma lição de grande valor. E ela diz respeito, meus irmãos, a um ponto das lições de Jesus que muitas vezes é mal compreendido. E isso é que a gente precisa inicialmente nos situar. A parábola dos talentos,
que foi lida e comentada, ela está presente no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo tem o seguinte título: Não se pode servir a Deus e a Mamon. É um capítulo, meus irmãos, que vai mostrar para a gente o seguinte: o que o Espiritismo nos fala sobre as desigualdades? Por que há tanta aparente injustiça? Por que uns têm tanto e outros tão pouco ou quase nada? Por que uns, mesmo sendo bons, às vezes padecem da miséria, e outros que não, a rigor, pela nossa avaliação, não mereceriam, ou cuja conduta deixa muito a desejar, parece que tudo dá certo para eles, né? Então, quando a gente analisa essa vida, nos quadros que estão aí à nossa volta, uma grande injustiça aparente se mostra para nós. Nós, meus irmãos, a gente já pode falar com muita facilidade o seguinte: se nós não cogitarmos da eternidade da vida, das múltiplas encarnações, nós não compreendemos os quadros que a vida nos apresenta. Não faz sentido, porque é isso que a gente vê. Pessoas que às vezes têm uma fortuna imensa, estão ali exagerando no luxo, nos prazeres de toda ordem, que vão levar no fundo ao próprio desequilíbrio, à sua própria perdição moral, e outros que se esforçam, trabalham, são pessoas dignas, honestas, e estão passando às vezes por uma dificuldade enorme. O que vai nos explicar isso? Esse capítulo do Evangelho vai jogar muitas luzes no nosso pensamento. Vai nos explicar muito e vai nos dar, meus irmãos, uma profunda paz e compreensão desses e de outros quadros que a gente observa. O que a gente vai ver, por exemplo, nesse capítulo? Nós vamos ver uma passagem na qual, certa feita, um fariseu, um judeu muito rico, procurou Jesus, perguntando ao mestre o que era necessário para que ele fosse admitido no reino de Deus, para que ele tivesse uma situação de paz e de alegria na vida eterna. Jesus, então, rapidamente, resumindo aqui para a gente, respondeu para ele: olha, cumpre os mandamentos, honra teu pai e tua mãe, né? Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, enfim, faça o que está na lei, que você vai ter o que deseja. E ele, então, julgando sua criatura virtuosa, disse para o Cristo o seguinte: olha, mestre, isso tudo eu já faço desde a minha primeira infância. O que mais me compete fazer? Aí Jesus trouxe o teste decisivo. E esse teste do Cristo gerou muita falsa interpretação ao longo do tempo. O que o Cristo falou com aquele rapaz? Você vai então, vende tudo que você tem, dê para os pobres e me procure. Quando Jesus falou isso, aquele rapaz ficou numa tristeza, num desapontamento, não mais procurou Cristo. Essa passagem é chamada passagem do mancebo de qualidade. E ao final, o Cristo disse assim: é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha. O camelo aqui, meus irmãos, não era um animal, e sim uma corda bem grossa, como se fosse um cabo de aço, do que entrar um rico no reino dos céus. Nenhuma parte, meus irmãos, do Evangelho deve ser interpretada ao pé da letra ou fora do seu devido contexto. Quando a gente pega essa afirmativa de Jesus presente nos Evangelhos de Mateus, Lucas e Marcos, de maneira isolada, qual é a impressão que nós temos? Que Jesus condenava a riqueza, que o Cristo colocava o dinheiro como algo incompatível com o nosso crescimento moral ou mesmo com a nossa bem-aventurança na verdadeira vida, na vida do Espírito. Mas não foi isso que o Cristo ensinou. Entretanto, esse equívoco permaneceu no coração dos discípulos e até hoje muitas escolas cristãs de fé acham que, por exemplo, é um ato louvável fazer-se um voto de pobreza, abrir mão de tudo para seguir ao Cristo, para ensinar suas lições do seu Evangelho. Nós não estamos, meus irmãos, aqui julgando em definitivo, porque as intenções pesam muito nos tribunais da justiça divina.
quando a criatura sim o faz com a melhor das intenções, é algo muito diferente do que quem faria por uma mera barganha com Deus, por exemplo. Mas o fato é que o Cristo não nos pede um voto de pobreza. Não coloca como incompatível para nós termos bens e posses materiais e sermos criaturas virtuosas e verdadeiros cristãos. Isso que o capítulo vai mostrar para a gente. Por que Jesus então assim se dirigiu àquele rapaz? Porque era o ponto no qual o seu espírito precisava aprimorar-se. Ele honrava o pai e a mãe, ele não adulterava, ele procurava cumprir a lei mosaica, os mandamentos divinos, tal como ele havia aprendido, mas ele ainda tinha um ponto falho em sua alma, em seu espírito. Qual era? Conforme a gente escuta, né, na linguajar popular, ele era munheca, né? Era munheca de samambaia, não abria a mão nem para despedir. Ou seja, era uma pessoa extremamente apegada aos bens materiais. Foi o que o Cristo tentou testar. E deixou claro para a gente o seguinte: olha, o desapego também é uma virtude. Nós precisamos também nos exercitar em não nos apegarmos aos bens materiais. Porque o apego excessivo também vai nos prender a uma condição espiritual de inferioridade. Portanto, o que o Cristo disse como uma lição para aquele caso específico e para aqueles de nós que ainda temos essa dificuldade, não era uma regra geral no que diz respeito às posses materiais. Pelo contrário, Jesus iria nos ensinar isso com muita propriedade, especialmente na parábola dos talentos. Aí a gente para e pensa o seguinte: onde Jesus ensinou, onde ele contou a parábola dos talentos? Hoje nós vamos descobrir, possivelmente alguns de nós já saibam, pela leitura do livro Boa Nova. Vejam que interessante, no capítulo 23, a condenação das riquezas se firmou no espírito dos discípulos com profundas raízes, a tal ponto que por várias vezes foi Jesus obrigado a intervir de maneira a pôr fim a discussões injustificadas. Então vejam só, os próprios discípulos que estavam ali, com exceção de Levi, que passava o dia na coletoria de Cafarnaum, e de Judas, que era comerciante, os outros 10, além de estarem todo dia à noite com Jesus, passavam o dia com Cristo também. Mesmo assim, eles não haviam compreendido a lição de Jesus a esse respeito. Vejam as opiniões deles. De vez em quando, Tadeu parecia querer impor aos assistentes das pregações do lago a entrega de todos os bens aos necessitados. Então Tadeu ia abordando um por um daqueles que iam escutar Jesus lá no lago de Genezaré, dizendo para ele o seguinte: aqui, doa tudo que você tem para os pobres estão precisando, abre mão de tudo que você tem, como se a pessoa tivesse que de uma hora para outra, sob o pretexto de ser cristão, não ter nada, materialmente dizendo. Filipe não vacilava em afiançar que ninguém deveria possuir mais do que uma camisa. Então vejam só, outra interpretação equivocada. Para Filipe, seguidor do Cristo também, nenhum de nós podia ter mais do que uma blusa para vestir, né? E continua. E quanto ao pobre que nos surge somente nas aparências, falava Levi, conheço homens ricos que choram na coletoria de Cafarnaum como se fossem mendigos, apenas com o fim de se eximirem, ou seja, de deixar de pagar os impostos. Então, meus irmãos, de opinião em opinião, conforme o capítulo 23 do Boa Nova, os discípulos externavam um preconceito, uma falsa compreensão do Evangelho de Jesus, achando que para se ser cristão não se poderia ter posses materiais. Jesus esperava um dia de ensinar essa lição de maneira definitiva. E esse dia chegou. Conta o livro Boa Nova que Jesus ia para Jerusalém, naquela que seria a sua última ida para Jerusalém, porque ele já previa do acontecimento do seu martírio, e passou por uma cidade que estava justamente na estrada, que
que ligava a Galileia a Jerusalém, que era uma cidade muito próspera, muito rica, próxima ao Mar Morto e que ficava no pé do monte que você subia e ia até Jerusalém. Que cidade era essa? Jericó. Até hoje Jericó existe, lá pertinho do Mar Morto. E conta que, o Evangelho nos conta que quando Jesus chegou em Jericó havia uma multidão muito grande, e no meio daquela multidão um homem baixinho procurou uma árvore para subir, um sicômoro, que era uma figueira bravia. Vocês devem estar se lembrando, quem foi que subiu na árvore para ver Jesus? Vocês estão lembrando? Zaqueu. Zaqueu, então, que era um publicano rico da cidade de Jericó, sobe naquela árvore para ver Jesus, e quando Jesus o vê, ele então fala: Zaqueu, desce dessa árvore, porque hoje necessito de tua hospitalidade e de tua companhia. Ou seja, Jesus então pede porque ele desça, iria para a casa dele, hospedar-se na casa de Zaqueu. Logo em seguida começou o burburinho entre os discípulos. O que eles começaram a conversar entre si? Uai, Jesus vai para a casa de um homem rico, de um publicano? Até mesmo porque, meus irmãos, além da riqueza, das posses materiais que Zaqueu tinha, a condição social que ele ostentava, a profissão que ele exercia, fazia com que ele tivesse um preconceito muito grande por parte da sociedade, porque ele era um cobrador de impostos. Ele era o representante do Império Romano no dia a dia da vida das pessoas, porque os impostos cobrados eram, em sua maioria, enviados para onde? Para a capital imperial. Então, ao mesmo tempo cobrar os impostos, era como se relembrasse aos judeus a dominação a qual eles estavam sujeitos, a dominação militar, política, a falta da independência que eles almejavam, enfim. Por tudo isso, o publicano era, de maneira geral, hostilizado e odiado pelo povo. Sem que pudesse traduzir o que se passava em seu coração, o publicano de Jericó desceu de sua improvisada galeria, possuído de grande alegria, de grande júbilo. Abraçou-se a Jesus com prazer espontâneo e ordenou todas as providências para receber Jesus e seus companheiros com o melhor que ele tinha em sua casa. Daí a instantes entrava a comitiva, e Zaqueu então, junto do Cristo, começou a lhe dizer o seguinte: vejam aqui, meus amigos, com mais detalhes, o que Zaqueu dizia para Jesus, mesmo sendo uma criatura rica de posses. Senhor, é verdade que tenho sido observado como um homem de vida reprovável, mas, desde muitos anos, venho procurando empregar o dinheiro de modo que represente benefícios para todos os que me rodeiam na vida. Compreendendo que aqui em Jericó havia muitos pais de família sem trabalho, organizei vários serviços de criação de animais e de cultivo permanente da terra. Até de Jerusalém, muitas famílias vêm buscar nos meus trabalhos o sustento, o salário que precisam para se manter. O que o Cristo disse em seguida? Abençoado seja o teu esforço. Vejam só, meus irmãos, vamos compreender. Zaqueu, na condição de publicano, ele tinha uma renda como percentual dos impostos que ele recolhia, que ele poderia, a seu tempo, viver como? Com todo o conforto, com toda a comodidade, com todas as amenidades e luxos que a época proporcionava. Numa vida tranquila, sem se preocupar com uma ou outra pessoa. Simplesmente exercendo o seu ofício e usufruindo o que ele ganhava pela sua posição de publicano. Mas, o que acontecia com ele? Zaqueu tinha o coração tomado por compaixão. Ele percebia que em Jericó havia muitos homens e mulheres de família sadios, disponíveis ao trabalho, aptos a fazerem alguma coisa útil, mas só faltava uma coisa, que era o quê? O trabalho. O que ele fez? Saiu do comodismo,
saiu do seu conforto, como se fosse hoje em dia, né? Levantou do sofá e resolveu fazer o seguinte: eu vou então arrendar 1, 2, 3 fazendas, vou providenciar aqui uma lavoura, né? Na época a gente tinha lá cultivos como as tâmaras, as oliveiras que proporcionavam azeitona e o azeite, né? Ou uma figueira, né? Um cultivo de figueiras, etc. Ou um pastoreio de cabras, animais, enfim. Com qual finalidade, meus irmãos? Ajudar homens e pais de família que tinham condições de trabalhar, mas não tinham trabalho, para poder ajudá-los da maneira mais digna que a gente pode ajudar, que é como? Dando trabalho a quem quer trabalhar. Foi o que ele fez. E continua ele dizendo o seguinte: Zaqueu ganhou novas forças e continuou: os servos de minha casa nunca me encontraram sem a sincera disposição de servi-los. Vejam só, Zaqueu inverteu a lógica. Para ele, todos aqueles que trabalhavam para ele eram dignos de serem atendidos por ele, de que ele pudesse servi-los da melhor maneira possível, em vez de procurar o que? Sempre ser servido. Alegro-me contigo, respondeu Jesus, porque todos nós somos servos de nosso Pai. O publicano, que tantas vezes foi injustamente acusado, experimentou grande satisfação. A palavra de Jesus era uma recompensa valiosa à sua consciência dedicada ao bem coletivo. Extasiado, levantou-se, estendeu as mãos para o Cristo e disse: Senhor, tão profunda é a minha alegria, que repartirei hoje com os necessitados a metade dos meus bens, e se houver prejudicado alguém, indenizarei 4 vezes mais. Jesus o abraçou e respondeu: bem-aventurado és, tu que agora contemplas em tua casa a verdadeira salvação. Ou seja, naquele instante, Jesus atestava que Zaqueu, embora uma criatura cheia de posses, cheia de recursos, não havia se apegado àquilo que ele já havia compreendido, que era nada mais, nada menos do que um empréstimo de Deus. O que nós temos de material que a gente pode falar? Isso é meu. Nada, meus irmãos, nada. Tudo é empréstimo. Porque se fosse nosso, ninguém poderia nos tirar. Entretanto, as mais diversas circunstâncias da vida retiram de nós um ou outro bem material, e há um fato que todos nós vamos passar por ele, que vai tirar tudo, que é a morte. Aí vai ficar mesmo tudo para trás. Aí que a gente não leva nada. Deixando claro para a gente que tudo é um empréstimo, uma concessão temporária, tal como nós vimos na parábola dos talentos. O que acontece na parábola dos talentos? Um senhor que se assemelha a Deus iria fazer uma longa viagem, chamou 3 servos, e para cada um dos servos deu uma quantidade diferente de talentos. O primeiro comentário, explicação que a gente traz, meus irmãos, é o seguinte: o talento hoje em dia tem um sentido mais amplo, entendido como um atributo que a gente tem. Por exemplo, a gente fala assim: essa pessoa é muito talentosa na música, é um engenheiro talentoso, é um administrador talentoso, tem uma acepção ampla. No tempo de Jesus, sempre que a gente ouvir falar em talento, era uma unidade de medida de peso ou monetário. Vejam que interessante. No tempo do Cristo, para os romanos, um talento equivalia a 6.000 denários. E 1 denário era o pagamento por um dia de trabalho comum. Ou seja, nós vamos conseguir fazer uma ideia de quanto que valia um talento. Vamos tomar que um dia de trabalho hoje aqui em Belo Horizonte, se a gente contratar alguém de maneira avulsa, seja R$150. 6.000 vezes 150, nós vamos chegar em R$900.000. Ou seja,
Vejam aqui o que aquele senhor entregou a cada um dos servos. Para um entregou 900 mil reais, para outro 1.800.000, foram 2 talentos, e para o outro foram 5, portanto 4.500.000 reais. E o primeiro ponto interessante é o seguinte: por que esse senhor foi desigual? Nós não temos aqui uma aparente injustiça? Por que ele não entregou o mesmo tanto para cada um? Ora, 5, com 2, 7, com mais 1, 8. Poderia ter entregue 3 talentos para cada um, ou 2 para cada um, entretanto entregou de maneira desigual. Consta aqui na parábola que foi conforme a capacidade de cada um. E aí, meus irmãos, a gente para e pensa o seguinte: nós somos, e o Espiritismo nos explica com muita profundidade, profundamente desiguais uns dos outros. Por quê? Não desiguais para Deus, porque Deus nos ama de maneira idêntica e cuida de nós com o mesmo amor e carinho de todos. Mas nós somos profundamente desiguais porque nós somos espíritos eternos, que temos uma longa caminhada evolutiva. Já vivemos muitas vidas, ora fazendo o que a gente deveria, ora esquecendo os nossos deveres. Ora usando bem o nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade, em outros momentos o quê? Fazendo mau uso do nosso livre-arbítrio, da nossa liberdade. E graças ao bom uso, alguns de nós adquiriram mais capacidades, mais atributos, mais qualidades, maior desenvolvimento espiritual, e outros estão um pouco mais atrasados. Portanto, as nossas capacidades são muito diferentes entre si. A própria doutrina espírita, meus irmãos, quando, por exemplo, vieram ao mundo os postulados socialistas, nos quais se propunha pegar toda a riqueza existente e distribuir de maneira igualitária para todos os habitantes da terra ou de uma determinada região, o que a doutrina espírita vem e fala para nós? Olha, essa distribuição em muito pouco tempo estaria desfeita. Por quê? Porque nem todo mundo é ativo, laborioso, dedicado. Uns são mais esforçados, outros menos. Uns são mais inteligentes, outros menos. Uns vão se dedicar mais, outros vão se dedicar menos. Portanto, se a gente estabelecesse uma igualdade de riquezas, em pouco tempo ela estaria desfeita. Porque nós somos profundamente desiguais. E Deus vai nos dar os talentos conforme o quê? A nossa capacidade. Mesmo assim, algum dos servos aqui ficou sem ganhar pelo menos um talento? Não. Porque Deus dá oportunidade para todos. As capacidades são diferentes, são distintas, mas a oportunidade não falta para ninguém. Todos vão ter oportunidade. E a parábola então continua. E as diferentes capacidades refletiram o que, meus irmãos? Em diferentes condutas. Porque o que ganhou 5 talentos, trabalhou com eles, gerou outros 5. Fez 10 talentos para devolver ao Senhor. O que havia recebido 2 também honrou o depósito, o compromisso, conseguiu outros 2 e devolveu 4 para o dono dos talentos. E o que ganhou 1? Infelizmente, dentro da incapacidade que ainda tinha, dentro da fraqueza de alma que ainda possuía, dentro de suas imperfeições, sob um pretexto com o qual nós temos que tomar muito cuidado. Qual foi o pretexto dele para não trabalhar o talento? Medo. Medo. Tive medo do Senhor. Devido ao medo, ele enterra o talento, não trabalha, se acomoda e mais, vai usar isso depois como um pretexto, como uma desculpa, como uma justificativa para uma falha que nasceu nele. A sua falta de empenho, a sua falta de dedicação, o trabalho que ele deveria ter levado a efeito e acabou não fazendo. Tanto é que ele vai virar para o Senhor e dizer o seguinte: Senhor, sei que és homem. Antes disso, meus irmãos, vamos aqui ver o que o Senhor falou com aqueles que receberam 5 e 2.
bom e fiel servidor, foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Assim Deus faz conosco. Vamos testar aqui o Lucas, vamos testar o Paulinho, vamos testar fulano, ciclano, vamos depositar esse talento nas mãos dele. Qual uso ele vai fazer? Se a gente faz bom uso, o que nos acontece depois? Outros talentos nos são entregues. Porque eu fui um administrador fiel, porque eu fui um mordomo fiel, porque eu fui alguém que soube compreender, respeitar e fazer a minha parte dentro do que o Senhor esperava de mim. Agora, e o outro, o que não fez nada, o que enterrou o talento? Ele disse o seguinte: Senhor, sei que és homem severo, que colhes onde não semeaste e que tiras de onde nada puseste. Vejam só, na hora da prestação de contas, contra quem ele se virou, meus irmãos? Contra o Senhor, contra Deus. Acusando aquele senhor o quê? De ser uma criatura injusta, de que ele tiraria onde ele não colocou nada, portanto, de que ele se apropriaria de algo que não era dele, como se o Senhor fosse desonesto, né? Foi a acusação que ele lançou ao Senhor. E aí a gente vai compreendendo, né? Como eu te temia, escondi o teu talento na terra. Aqui o tens, restitui o que te pertence. O Senhor, porém, me respondeu: servidor mau e preguiçoso. Se sabias que ceifo onde não semeei, que colho onde nada pus, devias pôr o meu dinheiro na mão dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertence. Né? Ou seja, o próprio Senhor poderia deixar o talento com os banqueiros e receber juros. Entretanto, ele acabou tendo o quê? Um prejuízo. Ou seja, a gente observa, meus irmãos, que o trabalho sempre vai render mais do que simplesmente deixar, às vezes, um dinheiro parado. Né? Tire-lhe, pois, o talento que está com ele, e dê-no ao que tem 10 talentos, porquanto dar-se-á a todos os que já têm, e esses ficarão acumulados de bens. Quanto àquele que nada tem, tirar-se-lhe-á, mesmo que pareça ter, e seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Então, meus irmãos, aqui nós vamos compreendendo como que funciona o mecanismo da justiça e da bondade divina. Deus dá oportunidade a todos. As desigualdades nada mais são do que um resultado prático do nosso curso evolutivo, das nossas diversas encarnações, daquilo que a gente já adquiriu ou do que ainda nos falta adquirir. E não é à toa que muitas vezes pode ser que a gente observe na vida alguns que já têm muito e ganham ainda mais. Por quê? Possivelmente estão administrando bem o depósito que Deus lhe colocou nas mãos. E a gente olha sob um prisma sem analisar como um todo e não conseguimos às vezes fazer um juízo adequado. E a gente observa também aqueles que mesmo tendo pouco, às vezes mesmo o pouco que tem, acabam perdendo. Por quê, meus irmãos? Porque não soube dar valor ao depósito que Deus nos concedeu. E aí a gente para e pensa o seguinte: quais talentos Deus nos confiou? Quantos de nós aqui temos a bênção da saúde? É um talento. A inteligência, a possibilidade de falar, exteriorizar o nosso pensamento, porque alguém vai escutar, e se for algo bom, eu posso produzir algo produtivo, algo útil. Quantos de nós aqui possuem o movimento das mãos, das pernas, nos permitindo cuidar de alguém, nos permitindo limpar uma casa, nos permitindo exercer uma ou outra profissão no mundo, nos permitindo cuidar de uma criança? São talentos. E a gente observa, pelo que a gente está falando aí, Deus muitas vezes não dá a gente só um, não, dá vários. Tem aqueles que possuem algum recurso material em caráter provisório, vai ser prestado contas dele depois. A saúde, Deus vai nos perguntar: o que você fez com sua saúde?
Você desperdiçou ela de maneira indevida? Ou você utilizou ela para ajudar quem estava à sua volta? O que você fez com a sua inteligência? Você utilizou ela para poder dominar as pessoas, para poder se sobressair e alimentar sua vaidade? Você usou a inteligência para facilitar o entendimento de muitas coisas para quem estava à sua volta? Você procurou ser didático? Você fugiu da erudição? Né? Você procurou evitar ali qualquer tipo de elogio que no fundo você não merece? Para poder então usar a sua inteligência e facilitar a compreensão de verdades que estão aí postas para todos? Vão também perguntar para a gente o seguinte: o Senhor vai nos perguntar o que você fez do talento do poder, a influência que você tinha sobre outros. Você exercia um alto cargo na vida, uma alta posição? Qual o exemplo que você deu? Como que você tratou seu subordinado? Como que você orientou a conduta daqueles que estavam sob as suas ordens, sob a sua influência? Tudo isso conta, meus irmãos. Tudo isso é relevante. Cada palavra, cada gesto é como se fosse um uso adequado ou inadequado dos talentos que Deus nos concedeu. E, portanto, se a gente se esforçar em fazer bom uso, talvez os talentos que nos faltam hoje vão ser o quê? Concedidos para a gente no futuro. Aquele que recebeu 5 talentos, que gerou outros 5, devolvendo ao Senhor 10, o que o Senhor depois falou em relação a ele? Leve o quê? Mais talentos para ele. Portanto, se eu hoje em dia esforço em usar bem minha saúde, minhas mãos, minhas palavras, a minha influência pessoal, a minha inteligência, pode ser que amanhã Deus me conceda o talento do poder, da influência política. Se eu uso bem hoje o talento do dinheiro de maneira adequada, pode ser que depois Deus me conceda uma inteligência mais desenvolvida, para que então eu faça um bom uso desse segundo ou de um terceiro talento. É assim que funciona. Ao passo que, se Deus nos concede talentos valiosos e a gente não os usa bem, nós já ouvimos várias vezes o seguinte: normalmente nós só damos valor a algo quando a gente o quê, meus irmãos? Quando a gente perde. Eu tenho a saúde, eu faço mau uso, eu perco ela. Meu Deus, como era bom quando eu era forte e saudável. Eu tenho dinheiro, mas estou fazendo mau uso, só estou pensando em mim, estou desperdiçando, estou abusando, dos prazeres materiais. Aí eu perco, eu sinto a falta que faço. Então vejam que perder o talento não é maldade de Deus, e nem uma punição. É, acima de tudo, um instrumento que, meus irmãos? Educativo. Quando eu perco algo, eu dou valor àquilo. Eu vejo a falta que faz, a importância que tem. Então eu ressignifico o uso que eu fazia antes. E numa nova oportunidade, porque quando que Deus deixa de nos dar oportunidades? Nunca. Numa nova oportunidade, eu vou me lembrar de quando eu fiz mau uso daquele talento, quando eu desperdicei, e vou lembrar o seguinte: agora eu não posso errar. Eu já errei. Não posso mais cair e fazer um novo uso desse talento que Deus me concede pela segunda, ou pela terceira vez, ou pela enésima vez. Mas aí eu já vou estar mais consciente, vou aprender a fazer bom uso, e mesmo que seja fazendo bom uso dele, devolvendo 2 para o Senhor, o que Ele vai falar conosco? Bom servo, fizeste bom uso, confiar-te-ei muitas outras coisas. É assim que Deus vai nos conduzindo, meus amigos, pela senda evolutiva. Nós vamos tornando criaturas melhores, Deus vai nos conceder novas possibilidades, novos poderes, novas capacidades de interagir com as pessoas, desde que o uso seja para o bem coletivo. Do contrário, a qualquer momento ele vai lá, toma os talentos todos, né? Que Jesus nos ampare e nos abençoe a todos. Meus irmãos, terminados os comentários da tarde, da lição
que a doutrina espírita essa tarde nos trouxe. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, aos nossos benfeitores espirituais que estão aqui junto de nós. Esses momentos de paz e reflexão, pedimos à nossa irmã Carla que nos faça a prece. Senhor Jesus, querido amigo, queremos agradecer a oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, para estudarmos os Teus preciosos ensinamentos, que tanto amparam e confortam os nossos espíritos. Que o Senhor, Pai, abençoe a todos os irmãos que estão aqui encarnados e desencarnados, e que essas bênçãos possam ser extensivas aos lares de cada irmão. Pedimos por esta casa, que o Senhor continue abençoando, essa casa que tanto nos ampara, nos fortalece, nos apoia, a cada trabalhador, a cada irmão que aqui vem à procura de consolo, de esperança, que o Senhor derrame as Tuas bênçãos, Pai. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em novas faltas, mas livra-nos de todo mal. Porque vossos são o reino, o poder, a majestade e a glória para todo sempre. Que assim seja. E com essa prece nós estamos encerrando a nossa reunião da tarde na santa e bendita paz do Senhor. Que assim seja. Os irmãos foram receber o passe, pedimos que forme a fila. Vai ter ficha para médico, quem for receber a ficha, permaneça sentado.